Olá, muito bom dia. Hoje é 18 de setembro de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos aos destaques de hoje. O Maranhão já registrou em 2019 quase 100 casos por mês de violência sexual contra crianças e adolescentes. Depois de um caso registrado em Caxias, aumenta a procura nos postos de saúde pela vacina contra o sarampo. Já estão valendo em todo o país as mudanças no Código Nacional de Trânsito. No quadro O Bom Viver, vamos falar do combate à dengue no estado. E ainda os destaques dos bastidores da política com John Coutrin. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, são 7 horas em ponto, coladinho com Bandeira 2, você continua sendo bem informado, ficando bem informado aqui pela TV Difusora, agora com o Bom Dia Maranhão. O Silvan já comentou no Bandeira 2 sobre uma operação que está acontecendo no bairro do São Raimundo e toda a área ali do Conjunto São Raimundo pela polícia. A gente já começa esta edição do Bom Dia Maranhão falando sobre esta operação que teve início desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma operação desencadeada pela Superintendência de Polícia Civil da capital. O objetivo principal é o combate ao tráfico de drogas, mas também envolve outros tipos de crimes. A repórter Nice Ribeiro tem mais informações a respeito do assunto, está inclusive com o delegado Carlos Alessandro. Muito bom dia, Nice. Que informações que você tem para a gente? Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Esses demais crimes envolvem também homicídios aqui na região, pelo menos 5 pessoas já foram presas, né? Aliás, 7 pessoas foram presas, outras 5 estão no sistema prisional. A gente vai conversar desse assunto com o superintendente da Polícia Civil da capital, Carlos Alessandro. Carlos Alessandro, muito bom dia para você. Qual que é o objetivo dessa operação? Vocês começaram logo nas primeiras horas da manhã, certo? Bom dia, Anice, bom dia, Eduardo Aliceira e aos telespectadores da TV Difusora. Essa Polícia Civil, através da Superintendência de Polícia Civil da capital, flagrou a Operação Demolição e na oportunidade tivemos apoio operacional de outras superintendências e também do Centro Tático Aéreo. E essa operação ela é fruto do trabalho investigativo que vinha sendo realizado há cerca de 3 meses pela Seccional Leste, juntamente com o 15º DP aqui do São Raimundo, que consiste justamente na identificação de integrantes de uma facção criminosa que atuava notadamente nessa localidade, assim como também alguns bairros circunvizinhos. Eles são suspeitos, além de integrar uma organização criminosa, de tráfico de drogas e até de homicídios cometidos supostamente contra membros de facções rivais. Você me falou que 7 pessoas já foram presas, que estavam fora do sistema prisional, mas outras 5, né, estão lá. Qual que é o envolvimento dessas pessoas? Dá para adiantar para a gente já? Isso, de acordo com o trabalho investigativo, algumas pessoas que estavam dentro do sistema prisional determinavam ordens para que pessoas aqui lá de fora cometessem os crimes que eu acabei de mencionar, como tráfico de drogas e também homicídios. Então, a Polícia Civil, através do 15º DP, conseguiu identificar todas essas pessoas envolvidas nessas modalidades criminosas e na manhã de hoje estamos dando cumprimento a 16 mandados de prisão e assim como também 16 mandados de busca e apreensão. Então essa operação ela ainda está em andamento? A operação ainda está em andamento, acreditamos que, se não até o final do dia, mas até as próximas horas, realizar a prisão de mais pessoas que pertencem a esse grupo criminoso. Agora, delegado, essas pessoas todas, elas fazem parte de um único grupo criminoso aqui na região? Exatamente, elas são integrantes do mesmo grupo criminoso, da mesma facção criminosa, que já vinha atuando notadamente aqui no bairro do São Raimundo há cerca de 1 ano, mas felizmente conseguimos identificar esses indivíduos e agora foi possível desarticular então esta organização criminosa. Certo, delegado, muito obrigada pelas suas informações. A gente continua aqui na delegacia acompanhando toda essa operação e o resultado a gente acompanha ao longo do jornal, ou então ao meio-dia. Eduardo. Ok, obrigado pela sua participação nisso. Também agradecendo o delegado Carlos Alessandro, que é superintendente de Polícia Civil da capital. A Nice atualizando as informações. Então, até agora, 7 pessoas já foram presas. Uma operação da polícia, como a gente já disse, teve início desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Combate aí a organizações criminosas que atuam no conjunto São Raimundo, também tráfico de drogas e pessoas com envolvimento em homicídio. A operação continua. A atualização, a gente vai seguir acompanhando a operação. Mais informações ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão e, claro, ao longo da nossa programação nos nossos telejornais e também no nosso portal ma10.com.br. Agora são 7 horas e 4 minutos e a gente agora aqui no Bom Dia Maranhão, a gente segue falando que hoje um dado preocupante, o Maranhão já registrou em 2019 quase 100 casos por mês
de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um número absurdo. Para combater esse tipo de violência, foi lançado na capital um programa nos polos turísticos do Maranhão. Acompanhe, a reportagem é de Nice Ribeiro. O Maranhão é um dos estados brasileiros em destaque na rota do turismo nordestino. Um dos locais mais procurados, o estado também abriu os olhos para uma situação que coloca o Maranhão em outro ranking, o de exploração sexual. De acordo com a presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, os pontos turísticos, devido à maior aglomeração, também são os lugares onde o público infantil está mais vulnerável. Pessoas que, além de vir se divertir, para essa férias, ter lazer, também têm interesse, algumas também têm interesse em explorar sexualmente crianças e adolescentes, em utilizar da criança e adolescente para a prática, para a relação sexual. E isso ocorre na maioria das capitais e geralmente são as áreas que mais aglutinam pessoas, que têm atrações turísticas. Este ano, só no aeroporto, mais de 150 mil turistas passaram pela capital do estado em junho, um dos períodos de maior concentração do público que vem de fora devido ao São João. Nos primeiros 4 meses do ano, o Disque Denúncia recebeu mais de 150 queixas de violência sexual. É mais de um caso por dia. A Secretaria de Segurança Pública informou 321 casos denunciados. E será que as crianças e adolescentes sabem de fato como caracterizar os abusos? A Secretaria de Estado do Turismo, através do programa Mais Infância, Mais Turismo, tenta contornar a falta de informação com palestras nas escolas sobre o tema. Até o momento, mais de 4 mil crianças já foram alcançadas. Nós vamos nas escolas com palestra de 30 minutos, onde são direcionadas para crianças de 7 a 12 anos incompletos e de 12 anos a 18 anos incompletos, onde a gente leva a sensibilização a respeito do abuso e da exploração sexual infantil. Fomos em escolas com essas palestras, que são bem aceitas, tanto pelos gestores da escola, os donos da escola, nos parabenizam e dizem que é uma ação que é bem-vinda, porque as crianças, como eu disse há pouco, elas não têm, às vezes, noção nem do que seja um abuso. Nesta terça-feira, a marca do programa e a campanha de sensibilização sobre o tema foram apresentadas aos órgãos e entidades parceiras da campanha. Nós temos um foco, o nosso ponto focal são aquelas cidades que demandam maior fluxo turístico, que têm um potencial turístico. E onde nós iremos trabalhar são as escolas, são postos de combustível, BRs, dessas cidades. Então a gente vai também se deslocar até esses locais e fazermos, inclusive, blitz também presenciais em loco, para que a gente consiga fazer o maior número possível dessa sensibilização, alcançar o maior número possível de crianças e de adolescentes. Pois é, e em 2018, no Maranhão, foram 1.047 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e ainda hoje voltaremos a falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7h07 e com o 4º caso de sarampo confirmado aqui no estado. E depois de um caso ser registrado na cidade de Caxias, no interior do Maranhão, a procura pela vacina nos postos de saúde aumentou. Guilherme tem apenas 6 meses, mas a Janiele sabe da importância de manter atualizada a carteira de vacinação. Procurar vaciná-los contra o sarampo, porque a gente já sabe que tem um caso na cidade, Porém, está em falta, como foi me informado pela enfermeira. O sarampo é uma doença infecciosa grave. A forma mais eficaz de evitar é se vacinando. A tríplice viral, ela protege contra o sarampo, contra a cachumba, e contra a rubéola. Mesmo sem a previsão do reabastecimento da vacina que protege contra o sarampo, muitos pais preocupados procuram orientação nas unidades básicas. A notícia é que tem que esperar. O caso da criança vítima de sarampo já foi tratado e feito um bloqueio vacinal na área de abrangência da residência nas primeiras 48 horas. Mas isso não foi suficiente para os pais. Agora, a rotina é esta: fila na porta da sala de vacinação. Hoje a gente está com uma demanda muito alta em relação à oferta. Na minha sala de vacina hoje, no momento, a gente está sem a tríplice. A ausência da tríplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, é uma realidade. Na verdade, a gente não vai ter a vacina para oferecer. Então, a gente até pede a compreensão de todos para não ficarem cobrando da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias as vacinações, porque não depende da gente.
Pois é, e a gente vem alertando aqui todos os dias sobre essa questão das pessoas procurarem a vacina e se prevenir contra o sarampo. E na região sul do Maranhão, o Corpo de Bombeiros segue investigando um incêndio que aconteceu ontem em uma área de vegetação. Por pouco, o fogo não atingiu uma pousada e um posto de combustível. Momento de pânico para quem presenciou o incêndio de grande proporção na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, a cerca de 190 quilômetros de Balsas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para combater as chamas. A intensidade do fogo preocupou os moradores. Deslocamos 5 homens e um caminhão de incêndio e chegando lá verificou-se realmente a existência do incêndio, um incêndio de grande porte que já consumia grande parte da vegetação daquele bairro e também ali as margens da rodovia. Agora, a polícia está investigando para saber se o incêndio foi criminoso. Diante disso aí, a gente faz o alerta para a população que nesse período é um período delicado, um período de vegetação muito seca, baixa umidade, calor muito alto, onde a gente tem que evitar qualquer tipo de limpeza e manejo de solo através do fogo, né? Tem realmente que se ter muito cuidado. A gente está investigando as causas, levantando informações e certamente estaremos passando a Polícia Civil daquela cidade. Realmente a imagem ela dá uma sensação de que as chamas teriam consumido a pousada, mas graças a Deus não chegou a esse nível, né? E aqui na capital, a fumaça de um incêndio em um galpão que começou há 5 dias continua incomodando e preocupando moradores que vivem às margens da BR-135. Quase uma semana depois, a fumaça ainda toma conta deste trecho da BR-135, local onde funcionava um galpão destruído pelo incêndio que começou na tarde da última quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, mas o fogo não foi extinto, justamente por conta de todo aquele material ali que continua pegando fogo, borracha. Material classe A atípico, um caso borracha, que a combustão ele queima tanto em superfície como em profundidade. Sendo assim, nós iniciamos um processo de reforço das outras viaturas, das guarnições e um revezamento, porque a gente percebeu que pela peculiaridade que estava daquele incêndio, ele iria ser bastante incidente contínuo. Então nós tivemos que também ter uma ação contínua para poder controlar esse incêndio. Então ele está controlado, foi controlado no mesmo dia mesmo, mas as ações até agora estão sendo feitas para poder nós fazer uma extinção total desse incêndio. No local ainda é possível ver vários focos e a forte fumaça resultado da queima das esteiras de borracha. Fumaça que pode trazer sérios danos à saúde, com a liberação de diversos gases tóxicos como o monóxido de carbono. Luiz diz que a situação fica ainda pior à noite, fica difícil dormir. Ele teve que tirar a família de casa. Aqui à noite ninguém aguenta mais, a fumaça ela baixa de noite, ninguém aguenta. Dor de cabeça, todo mundo dor de cabeça aqui. E eu não sei como é que vai fazer com isso aí. Baixaram o fogo, mas a fumaça está aí, acabando todo mundo de noite aqui. Ninguém aguenta mais. Adiel é gerente de uma metalúrgica que funciona bem ao lado. Teve que parar a produção. Os transtornos ainda persistem. Desde quando aconteceu, devido ao grande estrago que houve, né, a gente teve que tirar todo o nosso material do escritório e teve que colocar dentro do galpão, aí acabou com a nossa produção, né? Uma perícia para identificar as causas do incêndio está sendo realizada, mas algumas irregularidades já teriam sido constatadas. Foi feito medidas preventivas enquanto as ações penais, porque foi acionado a Polícia Militar Ambiental para que procurasse o proprietário, porque foi percebido que o local tinha um condicionamento do material combustível de forma inadequada, causando possíveis riscos de incêndio, como foi feito e como ocorreu. Pois é, e é bom ficar atento, pois os perigos de inalar fumaça de incêndios varia aí, desde queimaduras nas vias aéreas até ao desenvolvimento de doenças respiratórias como bronquiolite ou pneumonia. Partículas são arrastadas pela fumaça até os pulmões, onde causam irritação dos tecidos e também causam inflamação.
Agora são 7 horas e 14 minutos. Ainda aqui no Bom Dia Maranhão, esta semana, a gente vai seguir falando sobre esses casos aí de incêndios, de queimadas, que inclusive vêm sendo aí combatidos pelo Corpo de Bombeiros e também por outras instituições. A gente segue falando, destacando, dando destaque aqui no Bom Dia Maranhão para esse assunto de queimadas e também de incêndios. Agora, aqui você confere o nosso giro de notícias. Mais uma tartaruga marinha foi encontrada encalhada esta semana na capital. O animal enterrado na praia de São Marcos deve ser submetido à análise ainda esta semana. Os exames devem apontar a causa da morte. Apesar de não ser comum encontrar esses animais na orla da capital, 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo já foram monitoradas no litoral maranhense. Uma caminhonete foi retirada por um guincho após 48 horas atolada na praia de Panacoatira. O veículo ficou preso após subida da maré. A Guarda Municipal do município de São José de Ribamar esteve no local e alertou outros motoristas para o risco de transitar na faixa de areia. Uma decisão judicial da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinou que os consórcios Taguatur, Ratrans, Central, Viação Primor e Via SL promovessem reformas, conservações, manutenções e readequações nos terminais de integração localizados na Grande Ilha de São Luís. Apesar da decisão judicial, os terminais continuam com problemas estruturais, o que é motivo de reclamação dos usuários do transporte público na capital maranhense. E no próximo bloco, o vereador Astro Diogum presta depoimento na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais aqui na capital. Assunto para Silvan Alves. E mais, aqui no estúdio eu recebo Ana Zélia Gomes, delegada da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes. Agora são 7 horas e 16 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora são 7 horas e 19 minutos. E em Imperatriz, o Grupo de Pronto Emprego tem apenas 6 meses de fundação, mas já apresenta resultados positivos. O Grupo de Pronto Emprego é formado por policiais civis treinados e capacitados para serem prontamente empregados em qualquer ação policial. Ele veio para dar a cara operacional para a Polícia Civil, fazendo essa atividade fim aí da Polícia Civil no sentido de executar os cumprimentos dos mandados de prisão, de busca e apreensão. Além de Imperatriz, as cidades de Codó e Timon também contam com um grupo de pronto emprego para dar mais celeridade no cumprimento de mandados de prisões. Em Imperatriz, nesses 6 primeiros meses de atuação do grupo, 151 mandados já foram cumpridos. A gente sempre traça um plano para mais, para ver se a gente consegue atingir pelo menos um objetivo de 75%. E esses 151 em pouco mais, aí, entrando no 6º mês, para a gente é um número bom, surpreendente, até pelo tendo visto que o grupo foi criado recentemente aqui na cidade. Foi utilizado os policiais que já trabalhavam, bem como novos que chegaram da academia. Eles estão numa sintonia positiva e o cumprimento dos mandatos, como você falou, são de variados crimes. Mas a incidência maior é do tráfico de drogas e roubo, tendo em vista que são os crimes de maior gravidade ocorridos aqui na cidade. Segundo a Polícia Civil, os principais crimes estão ligados ao tráfico de drogas e roubo. Além de mandados cumpridos, também são realizadas ações de apreensão de menor, flagrante e prisão. O grupo são 8 investigadores, mas aí tem 2 delegados que dão esse suporte, que é eu e o delegado Diego, a gente dá o suporte aí no andamento do GPE. E tem uma divisão administrativa do grupo, tem o pessoal que fica pela parte de inteligência, dos levantamentos, dos mandados de prisões e localização das pessoas e o grupo efetivamente da execução. A gente tem a base de informação, após chegada das informações e levantamentos pontuais, onde está localizado determinado alvo, é repassado para a equipe de execução, que vai dar esse efetivo cumprimento aí das prisões. No Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança, já está aqui comigo o Silvan Alves, mas antes do Silvan começar a falar, inclusive vai comentar sobre essa operação que acontece desde as primeiras horas da manhã no Conjunto São Raimundo. A gente volta com a Anice Ribeiro, a repórter Anice Ribeiro, que está ainda no local. Que informações novas você tem para a gente, Anice?
Oi, Eduardo. Então, a gente falou agora há pouco, né, que boa parte das pessoas que foram presas tem envolvimento em um único grupo criminoso, uma facção criminosa que atua aqui no bairro do São Raimundo. E a gente vai conversar agora com o delegado aqui do 15º Distrito, aqui da delegacia do São Raimundo, o Murilo Lapenda, que vai explicar como é que esse grupo ele vem atuando, né, há bastante tempo aqui na região. O grupo em questão se trata de de integrantes do Comando Vermelho, certo? Cuja cúpula foi presa ano passado por alguns homicídios ocorridos aqui no São Raimundo, mas que apesar de presos continuavam comandando toda a facção aqui na área do São Raimundo. Como é que esse comando era organizado e realizado pelos integrantes da facção? Mediante bilhetes transferidos para visitantes que iam no presídio e mediante comunicação com o celular também, né? Essas ordens emanadas do interior do presídio chegavam até aqui, a Thaís Tobias, conhecida como Princesa, companheira de um dos faccionados presos, o Maurinho, e a Thaís repassava essas ordens para os demais soldados da facção, né? E assim ela conseguia repassar determinações de homicídio, prática de tráfico de entorpecentes, realização de roubos aqui na região. Agora, essas pessoas que estão aqui presas, qual era efetivamente a participação delas nesse grupo? Era o tráfico de drogas? As mulheres eram responsáveis por uma falange subordinada à princesa diretamente e responsável pelo tráfico de drogas aqui na região. Traficavam em suas residências, que foram alvos de busca e apreensão, e traficavam também em festas. E além disso davam apoio ou suporte para algum indivíduo procurado permanecer na casa delas durante um tempo até conseguir fugir, né, se evadir da atuação policial. Já os presos, o Leone e o Sandro tinham uma posição de destaque dentro do tráfico na Vila Real, foram presos também, né, subordinados diretamente à princesa, e outros 2 indivíduos, soldados da facção, que atuavam em crimes mais básicos, como proteção, suporte ao tráfico e assaltos. Certo. Agora, Silvan, Eduardo, a gente conversando aqui com o delegado, ele nos informou que pelo menos 6 homicídios foram ordenados por essa facção criminosa. Esses homicídios, delegado, eles normalmente tinham ligação a quê? Tinham relação com o quê? Olha, os homicídios identificados com autoria definida e que a gente conseguiu verificar que foi determinação da cúpula da facção, se destinava à punição de integrantes da facção que porventura queriam se desfiliar ou queriam praticar alguma infração contra o estatuto da facção aqui na área e membros de facções rivais. Certo. Delegado Murilo, muito obrigada pelas suas informações. Como a gente falou anteriormente, a operação vai continuar, né? Hoje às 15 horas, às 3 da tarde, a polícia deve apresentar todas as pessoas que foram presas, tudo que foi apreendido nessa operação. É com vocês aí no estúdio. Obrigado mais uma vez, Nice, também ao delegado Murilo, que é titular lá da delegacia do São Raimundo. A gente segue acompanhando a operação, como a gente já disse, vai falar no decorrer da programação. Silvão, uma mega operação no combate, a gente havia dito, do tráfico de drogas, mas vários outros crimes, né? Eduardo, é uma operação coordenada aí pelo novo superintendente da capital, o Carlos Alessandro, e que recobra várias figuras ligadas ao crime organizado e que há muito tempo promoveram violência ali naquela região ali de São Raimundo e continuam promovendo. Conforme disse o delegado Murilo, que mesmo de dentro da cadeia, Maurinho, Mauro, Princesa, que estava aqui fora, e mais o Carioca, enfim, esses caras lá que há muito tempo coordenam ações de facções criminosas e que mesmo de dentro da cadeia, isso tem chamado muita atenção, viu, Eduardo? Em operações da Senac, isso tem sido visto, a quantidade de internos de dentro do complexo que continuam traficando, membros de organização criminosa que estão lá dentro, mas que continuam comandando, tendo poder de mando aqui fora, para executar assassinatos, morte de rivais, disciplinamento de integrantes de facção, e por aí vai, uma série de crimes praticados. Então essas operações elas têm uma importância muito grande. Primeiro tenta fechar esse elo, não é, que há ainda entre os faccionados que estão presos, que estão aqui fora, né, e traz pelo menos um pouco de alívio lá para aquela comunidade, que é uma comunidade tão sofrida, lá da Valian, o pessoal da Cascavel. O Conjunto São Raimundo envolve vários bairros, né? Exato, envolve o Portal da Ilha, conglomerado de bairros ali que vive à mercê desses indivíduos aí, que infelizmente comandam tráfico de drogas, assassinatos, roubos, não é? Que lá naquela área lá, que a área que faz fronteira, lá limite com o terreno da base, que é um local propício
para ocultar esse tipo de crime praticado por esses indivíduos aí. Tá, Silva, lembrando que a gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda na nossa programação aqui da TV Difusora e no portal ma10.com.br. A gente comentou ontem que o vereador Astro de Ogum, ele não havia prestado depoimento, passou mal, teve um problema de saúde, só que ontem ele se apresentou à polícia para prestar depoimento, né? Havia um verdadeiro corre-corre, viu, Eduardo, da defesa do vereador Astro de Ogum, porque parece que havia um receio de que houvesse um mandado de prisão decretado contra o vereador. Então foi um corre-corre e ele resolveu, talvez uma estratégia da própria defesa dele, se antecipar, porque já haviam ocorrido 2 adiamentos, né? Tinha sido marcado 2 vezes, inclusive na segunda-feira foi a última vez, que ele deveria prestar esse depoimento e ele não compareceu. O delegado disse que não tinha pressa de ouvir esse depoimento. Por quê? Porque ele faria questão até que essa apresentação do Astro de Ogum ocorresse na próxima semana, que é o período em que ele já deve ter recebido os laudos técnicos do Instituto de Criminalística e das perícias feitas nos aparelhos de telefone celular, inclusive do Astro de Ogum, notebooks, computadores que foram apreendidos na operação que foi feita na casa dele. Então, já seria uma forma do delegado ter, né, em mãos elementos, inclusive para quem sabe solicitar um pedido de prisão do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís. Mas ele resolveu se antecipar, usou, inclusive, um instrumento legal que a pessoa tem, que é de permanecer calado. Ele usou essa prerrogativa, qualquer cidadão pode utilizar essa prerrogativa de permanecer calado, diz que vai se manifestar só em juízo. Conversando com alguns jornalistas lá fora, ele fez questão de enfatizar, já havia feito isso antes, né, quando daquela oportunidade que ele foi conduzido e autuado em flagrante, por posse de arma, ele já tinha dito que no final dessa investigação ele vai conseguir provar a inocência dele, que ele não tem nada a ver com essa acusação, que é a acusação de estupro mediante fraude. O detalhe é que os 2 assessores de Astro de Ogum, presos nessa mesma investigação, a Raíssa Mendonça e o Raimundo Costa, que é o filho, eles continuam presos, não é? Como fruto dessa própria investigação, tendo eles a prisão decretada pela Justiça. Tá, Silva, só para a gente encerrar, teve mais um caso de acidente, né? A gente teve verificado nesses últimos dias muitos acidentes, inclusive com mortes. E ontem mais aqui na capital São Luís, mais um acidente com morte, né? Exatamente. Esse mês de setembro, nós já vamos aí com esse acidente de ontem para cerca de 10 vítimas, né, fatais em trânsito, contando com aquela tragédia do Jaracati, aquele outro acidente onde morreram aqueles 2 rapazes ali na Avenida dos Franceses. E ontem, uma senhora, Dona Custódia, aquela ali na Rua do Arame, no Vinhais. Essa rua passou a ser bastante movimentada, que ali é um ponto de fuga para as pessoas saírem do congestionamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Ela tentava atravessar ali próximo da Praça do Letrado, e uma outra senhorinha também de 75 anos, conduzindo um veículo Palio, acabou batendo nessa senhora. Ela ficou desesperada, entrou em choque, passou mal, teve que ser levada para o hospital, e a Dona Custódia, infelizmente, estava inclusive acompanhada da filha. Porque para uma pessoa idosa, Eduardo, lá é muito perigoso, porque o tráfego é intenso, o acostamento a calçada é muito estreita, e os carros passam muito próximo um do outro, né? E a gente que conhece o trânsito ali tem que ter calma, né? Tem que ter cautela, a pessoa já idosa, né? Já perde mais um pouco os reflexos, e infelizmente os moradores reclamam da falta de sinalização lá e querem que pelo menos nas terças e nas quintas-feiras, que tem um programa de zumba lá na Praça do Letrado, que a SMTT coloque pelo menos um agente, uma moto lá para orientar o trânsito e ajudar na travessia, principalmente dessas pessoas que vão para lá para praticar uma atividade física. Ok, Silvão, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão. Ok, Eduardo, bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves, que está todos os dias aqui na TV Difusora, a partir das 6 horas da manhã, com o Bandeira 2, participa aqui com a gente, falando sobre segurança. Agora são 7 horas e 30 minutos. Vem comigo que a gente vai acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, aqui na capital São Luís e em cidades também do interior do estado. A gente começa com o município de Barreirinhas. A mínima lá no município de Barreirinhas é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na cidade de Codó, mínima de 23, calorão no município de Codó, a máxima pode chegar a 38 graus. E no município de Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, mínima de 26, máxima de 33 graus. Agora a gente acompanha outras 3 cidades aqui do estado do Maranhão. Cidade de Carolina, mínima de 26 e a máxima pode chegar, olha, aos 39 graus. Na cidade de Imperatriz, mínima de 25, máxima de 37 graus. E para encerrar, aqui na capital São Luís, os termômetros variam entre 26 e 33 graus. Está aí a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital São Luís e em cidades do interior do estado. Agora são 7 horas e 31 minutos.
A gente volta a falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados essa semana, mostrou que quase 1.200 crimes de estupro foram registrados no Maranhão em 2018. A maioria das vítimas é menina e tem até 13 anos de idade. Um dos destaques da página é o caso de uma criança de apenas 3 anos de idade abusada sexualmente. O suspeito do crime é o ex-prefeito da cidade de Santa Luzia do Tide, no interior do Maranhão. E o Zemar Oliveira Dutra foi preso em flagrante. O crime é mais um dentro de uma estatística crescente divulgada pelo Anuário da Segurança Pública. Mais de 60% dos casos de violência sexual são cometidos contra menores de 14 anos. De acordo com o anuário, 4 meninas de até 14 anos são estupradas por hora no Brasil. Isso resulta em cerca de 180 estupros por dia. São crianças que, na maior parte dos casos, têm entre 10 e 13 anos e que perdem com a violência a liberdade e o convívio social. Isso tem um efeito devastador e que, em algumas situações, se isso não é identificado, diagnosticado e tratado, talvez sejam pessoas que nunca mais vão conseguir estabelecer relações seguras ao longo da sua vida. E aí, nesse sentido, a importância de programas, né, de acolhimento a essas vítimas desse tipo de violência, né? Você afeta algo que é básico do ser humano, que é a gente confiar. É impossível a gente se relacionar com outra pessoa, sobretudo no campo amoroso e afetivo, sem haver confiança. A maioria das vítimas são meninas e quando o estupro é visto em âmbito geral, a realidade é a mesma. 81,8% dos casos envolvem mulheres. Aqui no Maranhão, só no ano passado, 1.189 mulheres foram estupradas e outras 996 sofreram tentativa de estupro. O agressor quase sempre é quem deveria proteger. 90% são pessoas próximas dessa criança, desse adolescente. E a gente não gosta de trabalhar com um perfil, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um vizinho próximo, um amigo dos pais, um irmão, um primo, enfim, pode ser qualquer pessoa. O Anuário de Segurança Pública também aponta que 2018 registrou o maior índice já alcançado em casos de estupro em todo o país. Mais de 66 mil novos casos. E para falar dos números relacionados ao Maranhão e o trabalho desenvolvido no combate a esse tipo de crime, estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão Ana Zélia Gomes, delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes. Muito bom dia, delegada Ana Zélia. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos. Bom dia, Maranhão. Delegada, a gente verifica essa situação que é preocupante de fato. São muitos casos ainda envolvendo crimes praticados contra crianças e adolescentes e casos de estupro que acontecem dentro do seio familiar, que quem deveria estar ajudando a justamente prevenir e combater esse tipo de crime, né? Isso, infelizmente 90% desses casos acontecem por pessoas próximas a essa criança e esse adolescente. Então, por isso agora a Polícia Civil tem trabalhado para atividades de prevenção, né? Então, se as crianças e adolescentes são as vítimas, a gente está junto com as crianças e adolescentes, seja nas escolas, nos espaços públicos, porque são eles que têm que estar informados. São crimes que acontecem muito na intimidade, né? Geralmente só o autor e a vítima. Então a gente precisa sim informar as crianças, informar os adolescentes o que é um abuso sexual, como ele pode acontecer, os limites do seu corpo, para que eles também sejam válvulas e tendam a se proteger dessas práticas criminosas. Então essas informações elas não podem ser restritas, tem que sim dialogar, tem que explicar, tem que informar essas crianças e adolescentes, como você bem disse, esse trabalho deve ser feito até nas escolas de orientação, isso deve ser feito. Com certeza, a DPCA, né, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a Polícia Civil, tem estado nas escolas e nós estamos de portas abertas para convites, debates, e rodas mesmo de conversas e informações com as crianças e adolescentes de toda a rede de ensino. Delegada, vou pedir que a senhora acompanhe aqui com a gente tem alguns números relacionados, dados do perfil dos casos registrados
no Anuário da Segurança Pública, envolvendo a questão das vítimas, olha, a gente percebe que 81,8% das vítimas são do sexo feminino e 18,2% do sexo masculino, quer dizer, a grande maioria são meninas, 50,9%, mais da metade são negras, 48,5% brancas e 0,6% amarelas. Autor do estupro, esse perfil, esses dados foram repassados por uma fonte aí pelo Anuário da Segurança Pública. O autor do estupro são aí, no caso, por esses dados, 75,9% são conhecidos da vítima, 24,1% desconhecidos, 96,3% dos autores são do sexo masculino. Esses são dados também do Anuário da Segurança Pública e foi aquilo que a gente falava, que 90% dos casos é praticado dentro do seio familiar. A grande maioria aí das vítimas é menina. Quando chega esses casos até a polícia delegada, há um trabalho também em cima da família, de orientação, mesmo que tenha como autor alguém da família ou não, vocês têm esse trabalho não só de atendimento à vítima, mas também de atendimento à família? Olha, no complexo, né, de proteção à criança e adolescente, a gente tem o cuidado no trato com a criança, e aí lá a gente também tem um centro de perícia voltado exclusivamente para esse atendimento de crianças e adolescentes, que vale ressaltar que é o único centro especializado para crianças e adolescentes do país. E aí a gente tenta funcionar em rede. Após esse atendimento das crianças e adolescentes, tanto a criança quanto a família, são encaminhados para a rede, né, de acompanhamento. Porque a gente sabe que são crimes que desestruturam uma família, porque 90% dos casos são cometidos por pessoas próximas e de circulação dessa família, então há desestruturação da família, há uma desestruturação que a gente não faz ideia dessa criança, desse adolescente, que ele pode carregar isso para o resto da sua vida. Claro, então psicológico também, né, que é muito grave. Com certeza. Então é importante esse acompanhamento e nesse trato inicial com a criança para que a gente consiga produzir as provas para o inquérito policial, mas também não revitimizar essa criança, esse adolescente. E os familiares com certeza também precisam desse suporte, por isso que há esse encaminhamento para a rede de atendimento. A questão cultural e financeira ainda interfere muito nesses casos, nesse tipo de crime? Olha, interfere negativamente, porque infelizmente com esses dados que foram divulgados aqui, a gente não tem situações de crianças e adolescentes de classe social mais favorecida que são encaminhadas à delegacia. Isso é uma minoria ainda muito grande, né? E por que isso acontece? Infelizmente é porque essas crianças e esses adolescentes são abafados, né? Como eu disse, são situações que acontecem por pessoas próximas, então essa família não quer se desestruturar, então muitas vezes é procurado a rede privada de atendimento, né, para acompanhamento psicológico dessa criança, desse adolescente, e a parte criminal, infelizmente, fica esquecida. Tá ok. Obrigado, delegada Ana Zélia. A gente volta a falar certamente desse assunto. É um assunto que tem que ser debatido. Como a senhora mesmo disse, é importante que a sociedade tenha informação, as próprias vítimas tenham informação, esse trabalho que deve ser feito nas escolas, deve ser debatido tão importante com a sociedade. Obrigado pela sua presença e a gente volta a conversar sobre esse assunto certamente, esperando que esses dados possam reduzir. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a todos e lá na delegacia estamos à disposição para essas situações. Tá ok. Delegada Ana Zélia, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Olha, no próximo bloco já está valendo em todo o território nacional aí as mudanças no Código Nacional de Trânsito. E mais, a coordenadora do Programa Estadual de Prevenção e Controle de Arboviroses fala sobre o combate à dengue no estado. Agora são 7h40, continua com a gente. O Bom Dia Maranhão volta já. 7h43, o Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora. Agora é hora de falar em saúde no nosso quadro Bem Viver. E 5.220 casos de dengue já foram registrados no Maranhão, conforme informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sendo no ano passado 1.869 casos.
Para falar sobre esses números e o combate à doença no estado, estamos recebendo Josineide Matos, que é coordenadora do Programa Estadual de Combate à Dengue. Muito obrigado, Josineide, pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada, bom dia. Bom dia. A gente vinha percebendo uma diminuição do número de casos ao longo dos anos, principalmente com essas campanhas, e isso em todo o país, essas campanhas de prevenção. Só que esse ano a gente percebeu de novo um aumento. Houve um aumento nos casos de dengue e outras doenças também que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Teve também um fator complicatório que foi a chuva, mas as pessoas não podem descuidar, né? Isso. Apesar do estado do Maranhão, em relação aos estados do Nordeste, ser o menor em incidência para os casos de dengue, é o último em incidência, mas nós tivemos um percentual de um aumento de 172% em relação ao ano passado. Realmente, a decorrência da chuva, que foi intensa, contribuiu muito para a questão do aumento do número de casos e, assim, a proliferação do vetor. O importante é que nós saibamos que a prevenção da dengue, da proliferação do vetor, do Aedes aegypti, ele tem que ser feita durante o ano todo. A preocupação geralmente da população é somente durante o período chuvoso, quando na realidade essa prevenção tem que ser feita o ano todo, aproveitando o período que não está chovendo para fazer aquelas vistorias com mais intensidade, deixar o agente de endemias, que é um grande profissional de frente em combate ao Aedes aegypti, adentrar nas nossas residências, fazer o tratamento adequado, fazer a inspeção para que a gente perceba que não tenha criadouros dentro das nossas residências. Se necessitar, acondicionar água nos reservatórios, que esses reservatórios estejam bem protegidos para que o mosquito não coloque, não faça a postura dos seus ovos. Você falou justamente num ponto importante. Às vezes a pessoa descuida no período que não está chovendo, mas aí no período que choveu a água fica acumulada e é justamente esse trabalho que deve ser feito no período que não está chovendo para retirar essa água acumulada. Então esse descuido não pode ter, né? Isso, é a questão da prevenção mesmo. Se eu faço um serviço anterior ao período chuvoso, isso vai significar que durante o período chuvoso eu não vou ter tanta proliferação do vetor, porque a minha residência, o meu local já está cuidado, já está com condições preventivas de proliferação do Aedes aegypti. Os agentes de endemias, eles visitam, você falou da importância dessa visita. A gente lembra que além de jogar as substâncias que combatem aí, a proliferação do mosquito, eles também fazem um trabalho de prevenção, eles conversam com as pessoas. Que é um dos principais trabalhos, que é a questão da educação em saúde, né? É orientar o morador como ele deve, as ações que ele deve fazer para prevenir a proliferação do Aedes aegypti. O governo do estado, ele vem investindo muito na questão da prevenção. Nós realmente temos realizado bastante capacitações no estado como um todo, fazendo monitoramentos nos municípios que necessitam, que têm índice de infestação alto e que estejam com casos notificados. Nós temos uma central de UBV com 26 carros à disposição dos municípios, que após o LIRA, que o LIRA é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, que ele calcula a densidade do mosquito dentro do município, nós temos o carro Fumacê à disposição do município, caso ele necessite. Que é como é conhecido aqueles carros que passam pelas ruas, tirando aquela fumaça que ajuda a combater o mosquito. Você falou da atitude das ações que são tomadas pelo governo, das visitas dos agentes de endemias, tem também a questão do carro. Esses carros eles são encaminhados de acordo com esse levantamento que é feito pelo LIRA, eles são encaminhados para os municípios que registram o maior índice da doença, não é isso? Isso, porque o LIRA ele acaba mensurando a densidade do vetor dentro do município. Então, aqueles municípios que estão em alerta ou alto índice e que estejam com casos notificados, aí o carro de UBV, que é ultra baixo volume, vai fazer essa ação. Porém, nós temos que deixar bem claro que esta ação é a última ação que o município deve ser feita. Na realidade, a prevenção deve ser realizada para que evitemos a necessidade da UBV. Mas caso o município necessite, o governo do estado investiu na questão dos carros de UBV e nós temos o suficiente para atender o estado do Maranhão. Agora, o foco é o trabalho da educação. Essa conscientização que é feita pelo agente de endemia, que também é feita por outros profissionais, não só da Secretaria de Saúde, mas também de outras secretarias, que é um trabalho conjunto que deve ser feito.
é uma luta constante contra o mosquito, que é uma doença que mata e mata muitas pessoas ainda, infelizmente. Há um trabalho conjunto de toda uma equipe para justamente combater a proliferação do mosquito no estado, não é? Isso, é necessário. Nós temos uma sala estadual de combate ao Aedes. Essa sala ela é institucionalizada. Outras instituições fazem-se presentes nesta sala, a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente. Então, é necessário realmente essas ações integradas para o combate ao Aedes, porque o Aedes ele deixou de ser problema somente da saúde, né? Ele passa por vários outros setores. Importante é que nós estejamos integrados nessas ações para combater. E os municípios também devem constituir estas salas municipais, né? Para que a gente possa estar evitando novos casos, porque esse mosquito é um mosquito muito, digamos assim, no popular, perigoso. Ele consegue transmitir 4 sorotipos de dengue, vírus do chikungunya, vírus da zika e febre amarela, caso ele esteja circulando na área urbana. São muitas doenças e cabe a pessoa combatê-lo também, né? As pessoas combater, não só as ações governamentais, mas as próprias pessoas, a conscientização, né? Isso, as ações governamentais terão positividade mediante a contribuição da população, que é o principal ator em relação ao combate ao Aedes aegypti. Tá ok. Espero que as pessoas tenham acompanhado aí as dicas, que garantam essa prevenção até para a gente espantar esse mosquito aqui do estado do Maranhão e de todo o país também, claro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. O governo do estado agradece. Obrigado. Olha, agora são 7h50 e já estão valendo em todo o país as mudanças no Código Nacional de Trânsito. Entre as mudanças, a partir de agora, o aluno quem decide se faz ou não as aulas no simulador para tirar a carteira de habilitação. As mudanças já estão valendo e aprender a dirigir veículo está mais fácil. Além disso, o custo da habilitação ficou até 15% mais barato por conta de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O uso do simulador, por exemplo, equipamento que era obrigatório desde 2016, passou a ser opcional. Para este diretor de autoescola, as mudanças são benéficas. Vai fazer as 20 aulas práticas no veículo, a não ser que ele queira. Se ele assim quiser, ele pode fazer 5 aulas no simulador. Mas o que a gente orienta, o que a gente acha é que as aulas práticas trazem um benefício melhor para os usuários, para os futuros condutores. Outra mudança importante é que para conduzir as chamadas cinquentinhas, antes o candidato precisava fazer 20 horas práticas e 45 teóricas. A resolução elimina essa exigência. A resolução do CONTRAN também altera a formação de condutores de motocicletas para a categoria A. As aulas noturnas foram reduzidas de 5 para 1 hora aula. Ficando só uma aula noturna é muito melhor, porque durante o dia a gente tem mais facilidade de aprender, né? Fica uma coisa muito mais fácil para a gente estar lidando e eu acredito que o aluno se sente mais beneficiado. Para donos de autoescolas, as mudanças do CONTRAN não devem influenciar na segurança do trânsito. A cinquentinha não precisa mais de aula prática, né? Ele vai nem aula teórica. Antigamente ele precisaria de 20 horas prática e precisaria de 45 horas teórica. Hoje isso não precisa mais. Ele vai apenas pagar uma taxa no órgão de trânsito e fazer a sua prova prática. Se ele reprovar, aí ele vai fazer 5 aulas práticas nas autoescolas, né, ao seu critério. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de política após o nosso quadro Bem Viver, matéria que você pode acompanhar também. A gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, já está aqui comigo o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre essa questão, inclusive ontem a gente já iniciou falando sobre essa questão de uma reforma importante que está sendo debatida no Congresso Nacional, no Senado Federal, e que tem como relator um senador maranhense que é o Everton, né? Isso. O que aconteceu ontem? Houve um substitutivo do relator Everton Rocha, senador Everton Rocha do Maranhão, do PDT, em relação a um projeto que veio da Câmara. É importante destacar isso. Esse projeto, ele veio da Câmara Federal e estava no Senado. Especificamente, em síntese, é o quê? Esse projeto aí trata sobre mudanças nas regras eleitorais, prestações de contas e também atinente ao fundo eleitoral. Não o fundo partidário, o fundo eleitoral. E apesar de outras regras serem colocadas neste texto, né, que alteraria também a questão da prestação de contas, aí, pagamento através do fundo eleitoral de advogados, contadores, mudanças nas regras do uso desse dinheiro,
mas apesar disso, o que ficou mesmo acordado ontem nessa reunião de líderes foi apenas mudanças em relação ao fundo. Nós temos um trecho da fala do relator do senador Everton Rocha em relação ao substitutivo que ele apresentou ontem ali aos senadores. Vamos acompanhar. Como já é de conhecimento público, nós na reunião do Colégio de Líderes e ao longo de todo o dia de ontem, o dia de hoje, e agradeço a paciência de cada colega senador e senadora que dialogou, conversou até o último minuto para que a gente pudesse tentar construir um consenso ou um entendimento. Eu disse desde a apresentação do relatório que, primeiro, esse projeto aqui não foi apresentado por nenhum senador e muito menos é para a gente ir para disputar a eleição ano que vem. Né, alguns jornalistas conversando comigo, eu disse para eles, olha, por exemplo, a minha próxima, o mandato que eu estou termina em janeiro de 2027, então jamais eu teria a intenção de fazer qualquer coisa no afogadilho para o casuísmo ou qualquer outro interesse, porque nós acabamos de vir de uma eleição. Então, fique-se claro isso. A questão da lei eleitoral e da lei partidária, ela é mais do que necessária se ter modernização. Tanto que nós sempre reclamamos ao longo de vários anos de que as eleições, elas são sempre feitas, a maioria, por resoluções. E isso se deixa muito solto. Então é preciso que os partidos, é necessário que o Congresso Nacional, de uma vez por todas, se debruce sobre o tema para que a gente possa ter uma lei eleitoral e uma lei partidária moderna, clara, transparente e eficaz para a sociedade. Um detalhe a se destacar, Eduardo, é o seguinte: por que essa discussão em relação ao fundo eleitoral? Primeiro, porque ele tem que ser sancionado pelo presidente, esse projeto, até o dia 4 de outubro, que é o ano antes das eleições, pela lei eleitoral. Segundo ponto, esse fundo eleitoral, ele foi aprovado somente para as eleições do ano passado. Então, ele precisa ser aprovado novamente para já valer e vigorar nas eleições municipais do ano que vem. Por isso, essa pressa em discutir o fundo eleitoral, que ainda vai depender da lei orçamentária, não é? Fizeram um acordo ali, os senadores com os deputados, algo em torno de 1,7 bilhões, repetir esse dinheiro, né, esse fundo que foi o mesmo valor da campanha passada. Outro detalhe, já que houve mudanças no texto ali do projeto enviado pela Câmara ao Senado, já que o Senado alterou, portanto, isto, volta para a Câmara, né, para a segunda revisão e depois para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, então está a cargo agora dos deputados tratarem sobre este tema. Já passou pelo Senado e agora vai para a Câmara depois para a sanção do presidente Jair Bolsonaro ou não, discutir vetos aí em relação a esse projeto. Então, sempre é importante destacar isso, bem claro, que esse projeto veio da Câmara, não é uma iniciativa dos senadores e que o Senado deixou um recado bem claro, que não é uma casa revisora, né? Que não é uma casa que apenas aprova o que vem da Câmara. É uma casa revisora, então foi discutido isso, foi revisado, foi tirado alguns pontos desse projeto e agora está nas mãos dos deputados federais. E é um assunto que a população tem acompanhado muito também, né, John? Claro. John, o Maia confirmou a aprovação, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, ele confirmou a aprovação do acordo sobre Alcântara pela Comissão de Relações Exteriores, né? Isso, confirmou o que aconteceu. Umas questão de ordem de dois deputados federais em relação à visita a Alcântara. Eles queriam que houvesse uma visita, né, da comissão a Alcântara, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida pelo filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eles queriam essa visita, mas foi rejeitada essas questões de ordens. E aí o próprio presidente da comissão, Eduardo Bolsonaro, destacou isso ontem no seu Twitter, nas redes sociais. Apesar disso, né, o vice-líder do PCdoB na Câmara, o deputado Márcio Gerri, já anunciou que será feita, sim, visitas a Alcântara, algo em torno de 800 famílias, 2.000 pessoas, que podem aí ser prejudicadas com esse acordo de salvaguarda tecnológica para o uso da base de Alcântara. Então, aí agora o que acontece? Já foi aprovado urgência na votação desse projeto e agora segue para a votação em plenário da Câmara, talvez nessa ou na outra semana. Tá ok. Muito obrigado, John, pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, John.
Uma ótima quarta-feira para você. E com meia liberada, Sampaio inicia a venda de ingressos para o segundo jogo da semifinal. Após o acesso, agora a luta pelo título da Série C. O Castelão já está preparado para receber mais uma vez a torcida tricolor em peso, que deve novamente fazer uma festa. O Sampaio tem boa vantagem, venceu a primeira partida em Alagoas por 2-0 e pode perder por até 1 gol de diferença jogando em casa. Aqui em São Luís, que mesmo assim avança para a grande final da competição. O segundo jogo entre Sampaio Correia e Confiança acontece no próximo sábado, dia 21, às 17 horas, no Estádio Castelão. A partida vale uma vaga na final. Os ingressos para o duelo decisivo contra o Confiança já estão à venda e com a promoção de meia entrada para todos, valendo no setor 1, R$15, setor 2 e 3, 5 e 6, R$20, setor 4, R$30 e o setor de cadeira, R$40. Torcida maranhense novamente convocada e fica a nossa torcida para o nosso representante também ter o acesso, que é tão importante, mas claro, o título, como os próprios jogadores já comentaram, seria a cereja no bolo. A todos uma ótima quarta-feira, a gente está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá.